Fala galera, Leis Costa aqui com vocês para mais um Recalculando a Rota. E antes de tudo eu quero agradecer a você que se inscreveu no meu canal, a você que tem acompanhado não somente os vídeos, mas os shorts também, que é uma maneira de trazer uma mensagem motivadora todos os dias, te fazer refletir a respeito da vida. E esse projeto iniciou já faz algum tempo em meu coração, mas somente na semana passada que eu me senti motivado a iniciar tudo isso. E para mim tem sido uma bênção, tem sido um motivo de aprendizado. A gente sempre diz que quem ensina aprende duas vezes mais, e eu tenho compartilhado coisas que eu tenho aprendido, tenho vivido, e isso eu sei que edifica a sua vida, eu sei o quanto isso pode transformar a vida das pessoas, porque transformou a minha, e também me faz refletir novamente a respeito daquilo que tenho compartilhado. Nós vamos dar continuidade a respeito de recalcular a rota da nossa vida financeira. Nós estamos falando sobre isso, e semana passada eu me aprofundei um pouco mais falando a respeito da carta de Paulo a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E essa lição que eu vou trazer hoje, essa reflexão que eu vou trazer hoje, ela vai mais ou menos na mesma linha. Então nós vamos pensar um pouquinho a respeito de Mateus capítulo 6, verso 33, palavras do próprio Jesus, no que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, que após de falar a respeito de comida, de bebida, de vestimenta, Jesus ele vai falar uma coisa muito importante. 6, verso 33. Buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que Jesus fala, tudo que a palavra de Deus fala é muito importante, mas eu digo que dentro desse contexto isso é muito importante para fazer a gente refletir a respeito de qual é a nossa prioridade para a vida financeira. Então, nesses dois vídeos, eu quero fazer você entender que mais importante do que o dinheiro, mais importante de conquistar as coisas de qualquer maneira, é ter o seu coração voltado para Deus. E como eu tenho dito nos meus vídeos, eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando aqui a respeito de você ir para a igreja ou não. Eu estou falando aqui a respeito de você ter o seu coração voltado para Deus. Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e ajudá-los em suas necessidades. Então, se a gente for parar para olhar para isso, a gente vai perceber que, independente de religião, existe muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão vivendo essa verdadeira religião. E é por isso que quando eu falo de Deus, eu falo de Jesus, eu falo de reino, não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando a respeito daquilo que você crê, da sua fé em Deus. Então, lá Paulo está dizendo a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui Jesus está dizendo que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E por que é importante a gente refletir sobre isso? As pessoas elas estão tão desesperadas financeiramente, elas estão tão angustiadas, que elas acreditam e pensam que quem vai trazer a solução para o seu problema é Deus. E Jesus, Deus, ele pode trazer a solução para vários problemas para a nossa vida. Só que enquanto a gente ficar pensando que é Deus que vai resolver o problema da nossa vida financeira, a gente não vai sair do lugar. As pessoas vão buscar a Deus para melhorar seu casamento, vão buscar a Deus para melhorar a criação e relacionamento com os filhos, por causa de crises, por causa de doenças, por causa de uma série de coisas, inclusive por causa do dinheiro. Só que elas não buscam a Deus para cumprir o seu amor e a sua justiça, pensando que depois Ele vai acrescentar essas coisas. E por que é tão importante refletir sobre isso? As pessoas estão pensando, na verdade eu acredito que elas nem estão pensando, elas estão fazendo isso de uma maneira automática, porque vê na TV, porque vê alguém falando ou coisa do tipo.
E aí vão para a igreja na expectativa de que Deus que vai resolver tudo. Queridos, não vai. Deus ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é poderoso, porque ele é governador de todas as coisas, porque ele é criador de todas as coisas, inclusive do ouro e da prata. Agora, Deus ele nos fez criaturas conscientes e racionais para que a nossa vida financeira não entre no vermelho e a gente acaba não sendo prejudicado por isso. E por que é que eu vou atribuir para Deus uma responsabilidade que é minha com a capacidade que eu tenho, que Ele mesmo me deu? Então, por exemplo, as pessoas elas vão comprar um carro, de repente está querendo trocar de carro, ela não tem condição financeira de arcar com os custos do carro, malemar pagar a sua prestação, mas o que ela faz quando ela está querendo muito trocar de carro? Ela vai e diz assim, eu vou passar a ficha nessa agência, se aprovar é porque é da vontade de Deus eu ter esse carro. Eu sempre falo isso e já tem muito tempo que eu falo isso porque a gente acaba querendo jogar para Deus uma decisão que é nossa. Então, se eu quero melhorar a minha vida financeira, eu preciso entender que a responsabilidade é minha. Eu não tenho que ficar jogando para Deus uma responsabilidade que Ele me deu, que é gerenciar os meus bens, ser mordomo dos meus bens. E aí, quando eu faço isso, vou lá na agência e vejo se a ficha aprovou. Aí a ficha vai à prova. Eu não calculei o consumo do carro que eu vou adquirir. Eu não calculei a manutenção, eu não calculei se o IPVA é mais caro ou não, eu não calculei uma série de coisas. Aí quando esse carro começa a dar manutenção, eu digo, ó céus, ó vida, ó azar, por que eu estou vivendo tudo isso? Sendo que na verdade eu estou vivendo por imprudência minha, e aí eu fico jogando a culpa em Deus. As pessoas estão fazendo compras com seus cartões estourados, dizendo assim, olha, se o cartão passar é porque Deus está me abençoando. Sendo que na verdade eu precisava ser uma pessoa mais racional e perceber que se eu fizer mais uma prestação, eu vou ficar apertado. As coisas vão se tornar mais difíceis para mim. Nós precisamos refletir sobre isso e pensar que as nossas escolhas precisam sim ser colocadas aos pés do Senhor. Mas eu preciso fazer como sendo uma criatura racional e a semelhança à imagem de Deus, porque eu tenho essa capacidade. Eu já vivi situações, por exemplo, da pessoa chegar na minha máquina de cartão e falar assim, tenta passar esse cartão para ver se aprova, para poder a gente fazer esse serviço. E eu falar, tudo bem. E na hora que eu estou tentando passar o cartão, que a maquininha está processando, a pessoa está orando. Aí quando termina de passar o cartão, fala, e as minhas coisas é só assim, é só pela misericórdia de Deus. Gente, aonde nós estamos? A gente está fazendo as coisas de qualquer jeito e está espiritualizando tudo, está espiritualizando coisas que nós não deveríamos espiritualizar. E coisas que nós precisaríamos espiritualizar, nós não estamos espiritualizando. Então eu não posso buscar a Deus, o reino de Deus, pensando que Ele vai me trazer um benefício financeiro e a minha vida vai ser organizada. O primeiro passo é eu entender que se eu vou para a igreja, eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. E não é pelo dinheiro, não é pelo casamento, não é pelos filhos, não é por doença, não é por nada disso. Eu preciso buscar o reino de Deus para ser alguém melhor. Se eu estou deixando isso de lado e eu estou buscando o reino de Deus pensando em algum outro benefício, está errado. Deus ele pode fazer, como eu já disse, pode. Deus ele é infinito. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso, ele pode. Mas o nosso objetivo de buscar a Deus não é isso. E quando Jesus diz que nós precisamos buscar a Deus e a sua justiça, quando diz respeito à justiça, ele está falando a respeito de retidão, ele está falando a respeito de integridade, ele está falando a respeito de virtude, de pureza de vida, de correção de pensamento, de viver de acordo com os padrões divinos. Só que a gente rabisca isso, deixa isso tudo de lado e aí tá vivendo uma vida financeiramente difícil pra caramba e fala assim, eu vou lá buscar Deus porque Ele vai resolver o meu problema.
eu vou lá buscar Deus porque eu tenho uma decisão muito importante a tomar e é Ele que vai me dar essa resposta. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar a presença e o direcionamento de Deus. Eu preciso que você entenda isso. Você precisa continuar fazendo isso e quando você fizer, você precisa sentir a paz em seu coração diante de uma decisão que é tua. O que eu não posso é ir à igreja imaginando que é o padre, que é o pastor, que é o bispo, que é o reverendo, que ele vai dar a resposta para a minha vida e vai ser Deus falando, e aí agora eu vou e faço aquilo que eu estava pensando em fazer porque eles falaram. Não. Eu sou uma criatura racional, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho capacidade cognitiva de entender o que eu posso ou não fazer. Só que as pessoas estão anestesiadas. As pessoas, elas vão à igreja com esse objetivo da sua vida material e não espiritual, e de repente, quando precisa tomar certa decisão, ao invés de olhar para a vida que está vivendo, para as condições em que ela está vivendo e pensar assim, eu acho melhor seguir por esse caminho agora, porque aqui eu vou sofrer menos prejuízo. Não, a gente vai atribuindo as pessoas, vai atribuindo a igreja e vai até a igreja, vai até Deus, buscando todas as respostas para a nossa vida, não no sentido de compreender o que é Deus e quem Ele é, mas no sentido de que Ele agora precisa sair tomando as decisões para mim. E o caminho não é esse. E quer ver uma coisa? Provérbios capítulo de número 4, verso 23, deixa eu só achar aqui. Não é 23, acho que é 24. 25, 26. Eu gosto muito a partir do 23, mas eu vou ler aqui para você a partir do o 25 e o 26, que diz assim: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos seus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Existe uma versão que diz assim, olhe bem para onde anda, NVI, e os seus caminhos serão seguros. Então, é impossível olhar para esse texto e pensar que as pessoas têm que decidir por mim e que Deus ele vai estar o tempo todo me dizendo o que fazer. Ele já me disse o que fazer. Quando eu busco o reino de Deus, eu preciso andar em retidão, integridade, virtude, pureza de vida e correção de pensamento e entre tantas outras coisas. A minha vida financeira não vai mudar se eu pensar que eu estou indo para a igreja por causa disso. Eu preciso ir para ser uma pessoa melhor e não por riquezas ou coisas que Deus pode me dar. Reflita sobre isso. Se existe alguma dúvida, assista mais uma vez ou deixe nos comentários, talvez a gente possa se aprofundar um pouco. Mas eu queria iniciar essa ideia de recalcular a rota da vida financeira com esses dois versículos, porque para mim eles são os mais importantes quando a gente fala de vida financeira. E por que os mais importantes? Porque se eu não entendo que o meu coração não pode estar voltado para o dinheiro, porque minha vida é passageira e as coisas vão ficar aqui. E se eu não entendo que eu tenho que buscar a Deus é por causa do seu reino e da sua justiça, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o coração demais no dinheiro e eu vou acabar indo para uma igreja pensando que Deus vai resolver o meu problema através das pessoas, eu vou dar 10% para receber 100, 200. Então, quando eu compreendo essas duas verdades, agora eu estou pronto para dar continuidade nesse projeto e seguindo outros passos que vão fazer total diferença nesse momento de alinhamento. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Deixe seu joinha no vídeo, compartilhe, comente se existe algo que te edificou. Deixe aí nos comentários se existe algum texto que fala de dinheiro também, que você deseja que a gente fale por aqui, deixe aí nos seus comentários. Será uma grande alegria ouvi-los. Forte abraço e até breve.